Bom, senhores, então esse é o nosso segundo vídeo a respeito de SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, ou seja, a gente vai falar sobre para-raios. E na última aula nós havíamos comentado a respeito de esferas rolantes. Eu dei algumas explicações a respeito de esferas rolantes e aqui eu mostro como essa área não está protegida porque a esfera rolante não está tocando na superfície e, portanto, ela só tem a proteção abaixo daquele ângulo que nós estamos determinando. Então essa área não está protegida. Para isso, eu teria que colocar um outro para-raios, um outro SPDA aqui em cima dessa torre para que eu pudesse fazer o controle total e aí fazer a proteção. Enfim, uma vez que eu falei sobre SPA, é bastante interessante então que nós saibamos, porque até então nós não tínhamos comentado até então a respeito de onde vinha o conhecimento das proteções que nós tínhamos, né? E eu estou sabendo agora que residências são de 3, são nível de proteção 3, ou seja, se nível de proteção 3, se residências são nível de proteção 3, significa então dizer que nós teríamos. Opa, deixa eu voltar para cá, que nós teríamos então uma proteção de o 3, uma proteção de 90%, ou seja, nenhum dos sistemas tem condições de proteger-nos 100%, a menos que nós coloquemos, preenchamos todos os espaços possíveis e inimagináveis de esferas rolantes e cobramos todas as áreas possíveis e inimagináveis para que nós possamos colocar sistemas SPDA em toda a área, cobrindo o máximo de lugares possíveis, né? Então, o nível 1, que é o nível máximo de proteção, é de 98%. Nós estamos falando em 90%. A nossa casa, lembrando que ela, por ser uma residência, ela tem 3 pavimentos, e como tem 3 pavimentos em geral, são 3 andares para cada um deles. A altura máxima das nossas casas aqui permitidas aqui em Curitiba são de 11 metros, né? A prefeitura não permite que as residências tenham altura maior do que isso, residências de 3 pavimentos, né? Então você pode contar que 3 pavimentos, 3 vezes 3 dá 9, mais uns 3 metros de altura, 2,5 metros de altura do telhado, e aí você pode colocar uma haste acima desse telhado que tem aí de 3 metros mais ou menos. Então a altura máxima sim é de 11 metros, mas o telhado ainda pode ter o dispositivo de proteção do sistema de proteção de descargas atmosféricas. Não é muito comum você colocar isso em residências, mas vai que acontece de você ter uma residência, como algumas que eu já peguei, em que o terreno delas era maior do que terrenos de fábricas, né? Então, em função disso, é bem conveniente que você saiba dimensionar o SPDA para não ter problemas e identificar onde é que seria correto instalar esses sistemas de proteção. A observação, como eu falei, nós temos aí as porcentagens de cada uma dos níveis de proteção. Então, quando nós falávamos ali na frente, lá atrás, né, melhor dizendo, falávamos em níveis de proteção aqui, dentro dessa área, eu estou falando justamente dessas eficiências das porcentagens que estão colocadas aqui em cima dos ângulos para esferas rolantes e assim por diante. Bom, uma vez que eu falei sobre isso, é fácil e necessário que nós saibamos quais os tipos de eletrodos que existem, e nesse caso existem eletrodos naturais e eletrodos não naturais. Os eletrodos naturais eu não gosto muito, mas eu vou falar sobre eles, são os eletrodos usados na nossa estrutura de concreto armado. Os eletrodos não naturais são os eletrodos, aqueles que são utilizados com barras de cobre, onde você tem o aterramento feito através das caixas de medição do SPDA. Você tem todo o aterramento feito através de barras enterradas de cobre, como se fossem aqueles sistemas que nós já conhecemos de sistema de equipotencialização, onde nós temos a colocação de barras de 2 metros, e no caso do SPDA são barras maiores, porque aí são determinadas por lei, por norma,
quais as dimensões mínimas de barras, né? Agora, nós sabemos que eletrodos não naturais, que são as de cobre, tem que ter no mínimo uma resistividade, uma resistência de 10 ohms. E os eletrodos naturais podem ter resistência inferior a isso. As partes do eletrodo, as partes do SPDA, eu estou colocando aqui uma imagem para que você possa identificar, mas eu não vou ficar perdendo muito tempo com ela, porque não é intenção nossa, uma vez que eu vou disponibilizar esse arquivo em PDF para você. Então, dizer o captor que você já está bem conhecido de você e que o eletrodo de barramento, o eletrodo que está aqui, é a extremidade final. Nós temos a caixa de medição, onde nós podemos fazer a medição, que é aqui dentro, geralmente das caixas que são aterradas, né? E você tem cada um dos elementos, que eu não vou ficar perdendo muito tempo, porque você pode simplesmente ler e aí se esclarecer isso. Uma vez que a gente fale de eletrodos naturais, eu vou falar por que eu não gosto de eletrodos naturais. Os eletrodos naturais são utilizados dentro da nossa estrutura de construção civil, e apesar das estruturas de concreto armado. E apesar das estruturas de concreto armado estarem cada vez mais comum, principalmente nas estruturas pré-fabricadas, eu tenho um certo receio com relação a esse tipo de aterramento. Ora, não existe aterramento de para-raio que você não possa medir. Ou seja, você tem que deixar lugares onde você possa medir se está dando 10 ohms, se está dando 1 ohm, que é o caso de toda a medição que nós mostramos ali, das caixas de medição que eu vou falar mais na frente, né? Aí você deixa dispositivos nas estruturas de concreto onde você possa medir. Ora, se você está despejando um raio numa extremidade qualquer desse para-raio e ele vai percorrer toda a estrutura, quantos amperes vão estar correndo? 1000 amperes, 10.000 amperes, 100.000, 1 milhão de amperes? Eu não sei. E aí todo raio tem uma potência diferente e eu fico um pouco apreensivo com relação a isso. Porque eu, como engenheiro civil, fico preocupado com a estrutura de concreto e um aço que vai sofrer uma variação de temperatura considerável em função do raio que vai criar ela tem o aço da estrutura tem a capacidade de fazer uma resistência, e uma resistência aquece. E se aquece, nós estamos aumentando o volume do aço dentro do concreto. E se estamos aumentando o volume do aço dentro do concreto, nós estamos criando fissuras de dentro para fora da estrutura. Por esse motivo, eu particularmente, como engenheiro civil, não gosto de fazer aterramento desse tipo. Eu particularmente não, mas a norma não proíbe, e por esse motivo que a norma no seu anexo D da NBR 5419 de 2005, esse anexo D explica em menores detalhes, o que mais é textualmente, explica como deve ser feito os aterramentos. E aqui eu demonstrei algumas coisas, algumas hastes, como é que elas devem ser unidas, quais são os tipos de junções que existem, como é que as estruturas, os estribos devem ser soldados, devem ser solidarizados, melhor dizendo, porque alguns são soldados, outros podem ser amarrados com arames recosidos e tudo mais. Mas aí imagina que você está com esse concreto, por exemplo, um concreto aqui que está colocado na estrutura, que está colocado de fundação. Imagine que ali você tenha a infiltração nesse concreto de água, e aí você coloca a corrente elétrica bastante elevada dentro da armadura dele. Ora, isso vai acontecer certamente uma eletrólise. Um processo de eletrólise faz com que o aço perca suas características, principalmente suas características. Se tiver um vazamento aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter o crescimento do volume desse aço, e o volume desse aço, consequentemente, vai arrebentar de dentro para fora, e por esse motivo eu não gosto de pensar em estruturas que utilizem sistemas de SPDA que utilizem as estruturas de concreto, porque eu morro de medo de patologia, e eu acho que a gente não deve dar sorte para o azar, né? Mas se você, como engenheiro civil, decidir colocar e utilizar isso porque você não tem medo, olha, a norma permite, então não tem nenhuma obstrução com relação a isso, de você poder vincular o SPDA à sua estrutura de concreto armado. Que seja bem-vindo a quem tem coragem para isso. Passando para frente, nós temos as descidas de SPDA, que estão na página 11 da NBR 5419. Conforme o nível de proteção, nós teremos um distanciamento entre 10, 15, 20 e 25 metros. No nosso caso, que nós estamos dimensionando residências, que é o nível 3 de proteção, nós teremos 20 metros de distância entre cada uma das estruturas.
Ora, se nós temos 20 metros de distância, então também na tabela 3 da nossa norma 5.419, eu tenho lá qual é o tipo de material que eu vou fazer descer as energias do SPDA, ou seja, os cabos que vão conduzir até o solo, até o barramento de equipotencialização. Então você tem lá o cobre, você tem o alumínio e você tem o aço galvanizado. Os mais utilizados são alumínio e aço galvanizado, tá? Os de cobre são pouco utilizados, até porque os de cobre chamam muito atenção. Imagina um cabo de cobre nu, né, sem nenhum encapamento, douradinho descendo pelo prédio. Os arquitetos iriam adorar, né? Porque isso aí iria chamar muito atenção e aí isso é um tremendo de um desperdício. Eles já ficam meio incomodados quando veem aqueles dispositivos saltando aos olhos, né? Que você vê separado da parede, o que hoje estão embutindo nas estruturas, estão fazendo concretos para esconder um pouquinho isso aqui, mas imagina um cobre descendo todo dourado. Por esse motivo, se mistura mais ao concreto, mais à cor do concreto, alguma coisa que seja de alumínio ou de aço galvanizado. Então, é muito mais comum que eles sejam utilizados. Ora, se eles são utilizados, os captores, que são as pontas, as extremidades, tem que ter de cobre, tem que ter uma bitola de 35, o de alumínio tem que ter 70 milímetros de bitola e os de aço galvanizado 50. Portanto, ele está determinando quais as dimensões mínimas dos seus captores, certo? Além do que os cabos de descida para alturas de captores até 20 metros, ou seja, menores ou iguais a 20 metros, você teria então um cabo se fosse de cobre de 16, 25 e 50 se fosse de aço galvanizado. Acima de 20 metros, nós então temos uma diferenciação no cabeamento, que daí vai dar uma ampliação em cada um deles. Senão, pela distância, você pode não chegar até o aterramento e derreter o cabo, né? Por esse motivo tem que ser um pouquinho mais forte. O eletrodo de aterramento ele tem que ter então 50 milímetros de bitola ou 80 milímetros se for de aço galvanizado. Lembrando que se você tem um cabo desses descendo de 16, descendo pela parede do seu prédio totalmente desencapado, imagine uma pessoa tocando nesse cabo desencapado e causando um acidente. Por esse motivo a norma manda que uma vez que você tem um cabo descendo do solo até 2 metros de altura, você tem que ter um eletroduto protegendo esse cabo e protegendo a pessoa, né? A finalidade é proteger a pessoa que pode causar um acidente qualquer sem querer. E aí você tem, para calcular o número de descidas, se você tiver o perímetro, ou seja, você tem que ter a planta do telhado, e com a planta do telhado você consegue calcular o perímetro total de uma construção. E dividido esse perímetro pelas distâncias de descidas, ou seja, o nível de proteção é 3, então nós teremos 20 metros de descida, 20 metros de distâncias entre descidas. Então, o perímetro total dividido por 20, você terá o número de descidas necessárias. Agora, observando, e muito importante, que uma estrutura que tenha mais de 40 metros de largura, ela precisa ter, não só nas extremidades, mas ela precisa ter descidas internas na construção. Aí você usa fossos de elevador, você usa fossos de respiração, aquelas promadas de tubulação de água, elétrica, esgoto que são utilizadas, pode também fazer a descida de para-raios dentro dessas promadas, ou então criar descidas específicas conforme o seu planejamento, conforme o seu projeto. É interessante também lembrar que cada vértice da construção deve ter uma descida. Portanto, se você colocou uma descida em cada vértice e com o perímetro dele você chegou à conclusão que o número de descidas é superior ao número que você tinha colocado em cada um dos vértices, então você aumenta o número de descidas. Agora, caso contrário, se não chegar a um número máximo de descidas, aí você tem que aumentar ao número de descidas determinadas aqui por esse cálculo, né? Aí você tem que determinar esse número de descidas acrescentando alguns outros. Se passou, deixa passar, melhor sobrar do que faltar. Mas aí você está cumprindo a regra dos vértices, né?
cumprindo a regra dos vértices, cumprindo a regra dos 40 metros, aí certamente você terá uma condição. Eu vou passar para o AutoCAD para que nós tenhamos então uma possibilidade de analisar através de um desenho quantas descidas eu colocarei. Bom, agora de volta ao AutoCAD, nós temos então a seguinte situação: eu tenho uma construção onde eu tenho a fachada dela, eu tenho uma altura máxima que eu posso medir a hora que eu desejar, a partir do momento que eu tiver essa cota, que são 9 metros. Veja bem, ela não tem um telhado em cima, ela tem dois pavimentos apenas e está com 9 metros. E por ser reta aqui, não ter aquela mieira, né? Então ela está mais baixa. Mas 9 metros aqui, porque de repente, olha lá, nós temos um subsolo, né? Então ele está representado aqui, o subsolo, está representado todo o corte da minha edificação. Se eu quisesse saber a altura máxima a partir daqui, seria mais fácil, porque aqui eu tenho como fazer a altura da caixa d'água, né? E aqui eu vou ver que está 11 metros e 50. Não, ele está 11 metros e 20, 11 metros e 50, que foi o que ele falou. Eu vi aqui que está a 11,10, quer dizer, teve algum erro de medida, mas enfim, a gente pode achar a altura total. Ou seja, se eu encostasse uma esfera rolante aqui, de 20 metros, eu teria condições de saber qual é o lugar mais apropriado para eu colocar uma haste de para-raio. Obviamente, o lugar mais alto seria aqui, eu colocaria aqui provavelmente, e tiraria lá um ângulo de proteção, uma vez que nós temos para o ângulo de proteção para proteção nível 3, né? Nós temos aí um ângulo nível 3 de 45 graus, 45 graus para 20 metros de altura, de raio de 20 metros, né? Então eu estaria obviamente com um para-raio inferior a isso, mais baixo do que a nossa esfera rolante, que teria um raio de 45. Portanto, a minha efetivação seria muito grande, muito elevada, né? Um para-raio com 45, uma esfera rolante de 45 metros com bem menos do que isso, porque vai ter uma altura aqui de 11 metros e 10. Mas vejamos aqui. Vendo a planta do telhado, eu consegui tirar então qual é a planta da máxima da estrutura e fiz esse molde aqui, essa situação. Ora, se eu fiz essa situação, eu tenho que cada vértice eu desço uma estrutura de para-raios, eu vou deixar até de uma cor diferenciada para chamar a atenção, vou deixar de amarelo, chama bastante atenção, mas veja bem, uma vez que eu tenha isso, eu posso colocar cada um dessas descidas de para-raio em cada um dos cantos. Coloquei nos cantos, cada um dos vértices. Obviamente, essas descidas estariam nos vértices das platibandas, porque são platibandas que descem uniformemente, né? Eu tenho aqui, um vértice que eu deixei, eu faço outra descida, outra descida, outra descida, outra descida, outra descida e assim por diante. Aqui acabou então os nossos intervalos. Veja bem, eu ainda em cada um dos pés aqui dessas descidas que eu vou ter, eu tenho que ter uma caixa, e essa caixa é a caixa de medição, é onde vai ter o barramento de equipotencialização, né? Então eu poderia colocar para medir a equipotencialização de cada um deles, eu posso colocar nas extremidades dos seus barramentos, das suas descidas, e aí nas extremidades das descidas eu coloco as suas caixas onde o mais próximo possível do barramento. Olha que legal. Então, uma vez que eu pus aqui, aí eu consigo medir qual é a potencialização do barramento. Eu vou deixar dessa cor e vou transformar, vou dar até um offset aqui que seja um offset, digamos, de 2 metros. Eu não sei se é isso, mas eu vou chutar aqui uns 2 metros de distância. Não, não dá, eu tenho que colocar 200 na verdade, porque ele está muito pequeno para 2 metros, né? 200. Vou dar um offset de 200. Vejam bem, essas caixas aqui poderiam estar ligadas. Eu poderia estar colocando a caixa, ao invés de descer lá para cá, eu coloco ela aqui,
coloco outra caixa de equipotencialização aqui, onde eu tenho, na verdade, os aterramentos feitos, né? Os aterramentos das barras de equipotencialização estão feitos aqui. Então eu coloco nos cantos. Isso aqui seria o que a gente chama de gaiola de Faraday, né? Porque você, ao redor da estrutura, você põe vários aterramentos e você faz com que a energia, se cair um raio aqui, essa gaiola de Faraday proteja a sua estrutura. Mas esse raio foi tão forte, mas tão forte, que caiu tão próximo da casa, por isso que você tem que ter o DPS, o dispositivo de proteção contra surtos. Então veja, eu calculei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 descidas. Dessas 9 descidas, se eu for fazer o cálculo desse perímetro, eu vou digitar área de um objeto e vou clicar em cima do objeto que eu quero calcular a área. Portanto, eu sei que a área desse objeto é de 172 metros quadrados. Né? E o meu perímetro é de 60,18. Ora, se eu pegar 60,18 e dividir por 20, que é a distância entre cada um dos pontos, eu terei 3 pontos de descida de equipotencialização para essa casa. Então eu não preciso botar mais do que isso. Eu coloquei em cada um dos vértices. Não, vai exagerar. Imagina que casa bonita que vai ser essa aqui. E daí de repente o cara vai lá e coloca um monte de descida e fica estranho, né? Então para não ficar tão estranho, nós vamos poder colocar 3 pontos. Ora, eu coloquei nos vértices, mas está chamando demais a atenção. Eu vou tirar um vértice daqui, tirei daqui. Coloquei um ponto a menos aqui, por exemplo, tirei a descida do para-raio e aí eu tenho somente nos vértices principais. Está sobrando, está acima do que eu calculei. Não está certo. Eu posso colocar em cada um dos vértices ou eu poderia até reduzir essa quantidade de descidas porque está sobrando, né? Então, 3 descidas, uma distância de 20 metros. A cada 20 metros eu colocaria um. Aqui nessa largura, nesse comprimento, que essa casa provavelmente vai sair encostado com o vizinho, ela vai ter uma distância de 19,84, portanto, sendo abaixo do permitido, eu diminuiria certamente essa descida de para-raio aqui, diminuiria essa caixa, diminuiria essa descida, tiraria as extremidades, né? Veja bem, enfim, eu deixaria dessa forma. Aí nós teríamos 5 descidas de para-raio e está mais do que bom. 5 descidas seria mais do que suficiente. Tiraria até aqui, porque daí aqui está aparecendo na frente da casa, ó. Então eu tenho 3, 4 descidas, está mais do que eu calculei. Isso está certo. Eu coloco só a caixa de potencialização aqui e no caso de ter para-raios eu tenho que fazer o anel de Faraday, o anel ao redor, para que eu possa ter uma disposição, uma equipotencialização e não ter dores de cabeça. Então, eu simplesmente utilizei as fórmulas conhecidas para se calcular o número de descidas e decidi que eu queria colocar mais descidas do que ele tinha direito para calcular. Uma vez que eu fiz isso, eu posso medir a equipotencialização através daquele alicate e eu percebo que essa barra de aterramento ela está com 6,6 e é exigido 10 ohms para barramentos assim. E aqui está com 7,0. Também as duas barras precisam ser trocadas. Por quê? Porque, ora, embutida na terra, essa terra tem materiais orgânicos, ácidos básicos que consomem esse material metálico e aí, consequentemente, em função disso, você tem que mudar de tempos em tempos. Cada 5 anos, digamos, você fazer alteração dessas barras, o ponto de medição. E como eu falei, uma vez que você tenha um sistema de para-raio, é obrigatório você instalar o DPS, que nada mais é, assim como o DPS que você tem na sua estrutura para ligar um micro que tem o fusível aqui, onde você queimou o fusível, você não liga mais nada nesse filtro de linha, você tem o DPS que também queima, assim como aconteceu aqui. E aí você tem que trocar uma vez que você tenha recebido uma carga, um surto elétrico em função de um raio que caiu na região. Ele protege os disjuntores termomagnéticos e aí ele tem que ser ligado no barramento de terra. Então esse é um exemplo. E aí
finalmente terminamos a nossa aula de para-raio. Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, que tenhamos conseguido gravar as informações que precisamos e que ele tenha vantagem de ser repetido quantas vezes quiser, né? Então, em função disso, até uma próxima aula.